Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler, eu leio uma, a igreja lê em seguida, amém? Aleluia, a partir do 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, e o que lança, e a semente, e os montes destilarão mostos, e todos os seus outeiros se derreterão. Todos. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A irmã Nete vai estar orando. Quero saudar as irmãs com a paz do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, a tua presença no nosso. Porque eu disse, quando eu dobrei meu joelho, eu falei, Jesus, eu não pedi, o Senhor sabe. Então assim, parece que quanto mais você foge, mais Deus te pega e fala, é você quem vai. Não é assim, Renato? É desse jeito. Eu tenho falado para o Senhor, por que eu estou aqui, né, Cátia? Mas Deus sabe. O Senhor sabe por que você veio aqui nesta noite. O Senhor sabe por que aquela vitória ainda não chegou. Porque eu tenho a data certa, tenho o momento certo. Aleluia. Com muita alegria eu gostaria de apresentar a nossa igreja mãe, a igreja sede, que foi de onde partiu tudo, onde começou toda a história até chegar a nós aqui no Primavera. Fica de pé, a Kátia, a missionária Luciana, as irmãs evangelistas. Tem algumas evangelistas por aí, missionária Berenice, missionária Conceição, que eu já vi ali. Eu vou pedir, irmãos, o púlpito é pequeno, mas é coração de mãe, tá? Então eu gostaria de chamar aqui a missionária Berenice, a missionária Conceição, a missionária Isabel. Ainda tem um lugarzinho ali que comporta vocês. Vem aqui sentar com a gente. Não cabe todo mundo, tá? Eu gostaria que todas sentassem aqui. As esposas de pastor, eu vou pedir que cheguem pelo menos aqui mais pra frente da gente, tá? As dirigentes de congregação, mas aí está a nossa igreja sede, juntamente, irmãs, me perdoe, a nossa pastora Yara, pastora presidente, ela entrou em contato comigo e ela está enferma, foi acometida por uma enfermidade e ela não pôde estar aqui. Ela estaria aqui nesta noite trazendo a palavra. Vila Branca, juntamente com a sua pastora Lê, fiquem em pé. Vila Branca, que foi a primeira congregação, que bom vê-las aqui. Fico honrada com a vossa presença, viu? É um prazer tê-las conosco. Como nós vamos dizer para Vila Branca? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Aleluia. Já prepara o louvor aí, Vila Branca. Conosco também está o grupo do Califórnia, as irmãs do Califórnia, onde estão, juntamente com a sua pastora. Oh, amadas, que bênção ter vocês aqui, sempre prontas, né, a atender o convite. Deus as abençoe. Como nós vamos dizer, irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Irmãs, também tem umas irmãs aqui da Semear, Igreja Semear. Onde estão as irmãs? Umas familiares da irmã Ruth, né? O pastor
pastor Cláudio está aí, né? A Sam está ali. Que Deus abençoe, viu? Fico muito honrada com a presença de vocês. A Cris, quanto tempo que eu não vejo. Deus abençoe as vossas vidas, viu? Fiquem à vontade. Como vamos dizer a elas, irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus, viu? Essa não é outro lugar senão a casa do Senhor. Lugar onde Ele habita, onde Ele faz morada. Também está conosco a Cidalva, amiga da irmã Shirley. Onde está a Cidalva? Como que a gente vai dizer para ela, irmãs? Bem-vinda, Cidalva. Fica à vontade, viu? Tem mais alguém nos visitando nessa noite que não é dessa congregação? Mais alguém que eu não chamei? Não? Tá todo mundo daqui? Então bora lá já ouvindo as irmãs. Para esse Deus, aleluia. Vamos ouvir as irmãs. Se a gente for ler o comecinho do capítulo 9, e ali o Senhor me incomodou bastante quando eu comecei a ler e estudar. A luta foi muito grande, irmãos, para chegar aqui nessa noite. Passei muito mal à tarde, mal mesmo. Falei, Jesus, qual o propósito do Senhor? Que aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, Ele vai falar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da igreja. No livro de Amós, o Senhor, antes de fazer promessas para o povo, a Bíblia diz aqui no comecinho do capítulo 9, que o Senhor, através do profeta Amós, um homem simples, que cuidava de boieiros, plantava sicômoros, ele era de Judá, mas a mensagem foi para o reino do norte, para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo havia se corrompido, mais uma vez. Cada responsabilidade com os seus que deviam fazer, e ele se levantou e começou ele mesmo a dar ordem, a fazer bezerros de ouro, a queimar incenso que não podia, porque ele não era sacerdote, ele não podia. Ele levantou sacerdotes que não era da tribo de Levi. Ele foi fazendo um reboliço tão grande, o povo foi indo atrás, obedecendo ele, e aquilo desagradava a Deus. Por quê? Porque ele até introduzia algumas coisas que eram da ordem, mas no meio ele colocava também coisas que não agradavam a Deus, o seu culto que ele achava que devia fazer, e o povo começou a ir atrás. O povo começou a obedecer ele, a prestar aquele sacrifício, aquela adoração do jeito que ele ensinava, desagradando aquele que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor se levantou naquele altar, não foi para abençoar, mas foi para trazer juízo e correção para aquele povo, porque já era um basta que o Senhor estava dando naquele lugar. Nós conhecemos um Deus que é amor, é misericórdia, é compassivo, é bom, mas Ele também é justiça, Ele também é juízo. A ordem na casa dele tem que ser seguida, aquilo que Ele fala tem
E estudando, irmãos, eu comecei a temer. Porque quem que diante da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos corrige. Quem que pega um espelho e começa a olhar e não vê as imperfeições que tem? Não é verdade? Diante do espelho a gente não esconde nada, não esconde ruga, não esconde marcas, não esconde nada, a gente vê todas as imperfeições. E a Bíblia é o espelho que o Senhor nos deu para ver aonde está as imperfeições, as falhas, para que nós, como filhos dele, servos dele, possamos nos corrigir. E ele está aqui nesta noite nos dando um alerta, nos orientando, porque ele nos ama, porque ele tem bênção e tem restauração para as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor começou a falar: olha, eu vou destruir essa casa, eu vou sacudir essa casa, eu vou destruir com todos que tem dentro. E se alguém pensar que pode correr, que pode fugir, eu vou mandar que a espada alcance eles aonde eles estiver, porque ninguém corre da presença de Deus, ninguém foge da presença de Deus. Aqui no versículo 2 diz, no versículo 2 ou 3, se eu não estou enganada, que se a gente subir no lugar mais alto, ou se descer lá no Seol, ali o Senhor está, ali o Senhor vai encontrar, o Senhor vai ver. Por quê? Porque o Salmo de número 139 diz que se nós fizermos a nossa cama no Seol, lá Deus está. Se nós subirmos as mais altas montanhas, ali o Senhor está. Se nós descermos ao mais profundo mar, Deus está. Onde eu for, aonde você for, o Senhor nos encontra. Aleluia! Ele é Deus, aleluia! Ele não é um homem, ele não vê como eu vejo, ele não vê como você vê. Os olhos dele são como chamas de fogo, aleluia! Ninguém consegue se esconder desse Deus, aleluia! E a palavra do Senhor diz que ele vai procurar, ele vai destruir. Por quê? Porque era hora de justiça, era hora de juízo. O Senhor ia se levantar para acabar com aquela bagunça que estava no reino do norte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para o Senhor do nosso jeito. Nós achamos que podemos fazer de qualquer jeito, do nosso jeito. Mas para tudo que nós vamos fazer dentro da casa do Senhor, se nós formos orar e perguntar para Ele, Ele nos orienta em tudo, porque Ele é o dono desta casa, Ele é o dono da igreja, aleluia. O Senhor já deixou instituído na sua palavra como nós devemos fazer, aleluia. E aqui a gente foi vendo tudo que o Senhor falou que iria fazer, tudo que Ele falou, o julgamento, a correção, o que Ele fez, o poder dEle, que Ele tirou o povo do Egito, assim como outras nações Ele ajudou, libertou, mas também quando Ele se levanta para agir com justiça, Ele age, porque os olhos do Senhor estão contra o pecador, e Ele se levanta para corrigir, para trazer juízo e justiça. Mas no meio de tudo isso, eu não quero demorar por causa do horário, vou tentar ser o mais breve possível. No meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa desordem, de toda coisa errada que estava acontecendo, no versículo 9 diz assim: porque eis que dei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O que o Senhor estava dizendo ali? Que da casa de Israel, o Senhor ia pegar, ia colocar no crivo, numa peneira, e o Senhor ia começar a sacudir. Quando a gente pega o feijão, não sei vocês se já viram, eu já vi meu pai torrar café,
Quando ele vai tirar a palha, ele põe, né, na peneira e sacode, assopra, para quê? Para sair toda a sujeira, sair a palha e só ficar os grãos limpos na peneira. Assim o Senhor iria fazer, por quê? Porque tudo aquilo que não era dele, que não agradava dele, que não pertencia a ele, ele ia sacudir, porque ele ia limpar, e só ia ficar ali os remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis, e eles não iriam se perder, aleluia. Sabe por quê, irmãos, irmãs? Porque no meio de tudo isso, no meio de tantos que se corromperam, que saíram da presença, que prestaram culto a ídolos, que zombaram do nome do Senhor, que fizeram o que desagradava a Deus, no meio deles ainda tinham aqueles que permaneciam fiel, que não se corromperam, que não se dobraram, que não se prostraram, que zelaram pelo nome do Senhor, que zelaram pela casa do Senhor. Na presença do Senhor sempre há um remanescente que permanece fiel, que persevera na presença do Senhor. E eu creio que nesse meio aqui há muitos, se não todos, que são os remanescentes que continuam louvando, adorando, engrandecendo e glorificando o nome daquele que está sobre todos os nomes, que não se dobra com a corrupção do mundo, que não se dobra com as ordens que aí estão dando, com tantas ideologias, com tantas coisas, porque agora parece que tudo está normal. A gente vê algumas coisas que antigamente a gente ficava horrorizado, hoje a gente olha e a gente acha graça, a gente acha bonitinho, parece que está ficando tudo normal, tudo bem. O que tem? O que tem é que no meio tem aqueles que dizem não tem, não é assim, porque não foi assim que o Pai fez, não é assim que Ele instituiu. Se Ele falou que é assim, eu não me prostro, eu não me dobro, aleluia. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? No meio de um povo, no meio de um país, de uma cultura diferente, de ídolos, de uma cultura totalmente diferente daquilo que eles viviam, estavam ali, mas não eram dali, aprenderam a cultura, viviam, trabalhavam, mas não eram dali. Eles permaneceram com aquilo que eles haviam aprendido com seus pais, com a sua geração, aleluia, aleluia, adoravam a Deus. De repente o rei faz uma estátua grandiosa para ele, linda, todos reunidos naquele pátio, e a ordem for dada: quando os músicos tocarem, todo mundo se dobra, todo mundo se ajoelha para adorar a estátua que o rei levantou. A música tocou, todos se prostraram, mas lá no meio permaneceu Sadraque, Mesaque e Abednego em pé, em pé. Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu aprendi com vocês, mas eu não me prostro com o que vocês ensinaram, porque eu sei que há um Deus lá no céu, Criador dos céus e da terra, e é diante dele que eu me dobro, que eu me prostro, que eu me rendo. E eles permaneceram em pé, fiéis diante do Senhor.
Levante a sua mão então. Aleluia. Aleluia. Deus quer encher a tua vida hoje. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar. A gente às vezes vem para a igreja, a gente fica apressada, querendo ir embora logo, pensando em tanta coisa, irmão. Quando a gente vai para uma festa de casamento, para qualquer festa, ninguém quer ir embora logo. Se é festa de aniversário, festa de casamento, enquanto não corta o bolo, ninguém vai embora, porque todo mundo quer comer o bolo. Por que na presença do Deus Todo-Poderoso a gente tem que ter pressa para correr para casa, irmão? Você está na presença do seu Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus querido. Levante a sua mão e vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar por tua bondade, fidelidade, por tuas maravilhas. Quero render a ti honra, glória, louvor, adoração. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Tudo é para ti, Senhor. Pai, mas a tua palavra foi pregada. É tempo de restauração, Senhor. Se é tempo de restauração, é porque tem vidas que precisam ser curadas, restauradas por ti nesta noite. Pai, assim como o Senhor falou pela tua palavra, em nome de Jesus eu oro pela vida das tuas filhas, por aquelas que também não tiveram coragem de sair do lugar, mas precisam de uma cura, precisa de uma intervenção do Senhor no meio da família, na sua vida. Às vezes, Senhor, espiritualmente está com a vida abalada, Senhor, fragilizada, sem força, mas em nome de Jesus eu levanto a minha mão e quero profetizar restauração espiritual, renovo da parte do Senhor sobre esta vida, que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, sejam cheias do teu poder, que o Senhor venha restaurar famílias nesta noite, restaurar relacionamentos dentro do lar, entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Senhor, se por algum motivo houve uma falha, aconteceu uma situação, o Senhor é aquele que restaura a vida, é restaurador de vidas, restaurador de sonhos. Em nome de Jesus, vai passando, ó Deus, o teu bálsamo, vai fechando essa rachadura, vai fechando, Senhor, as brechas nesta noite e derrama a tua glória sobre esta vida. Enche, ó Deus, até transbordar, ó Pai, do teu poder, das tuas maravilhas. Em nome de Jesus, nesta noite, eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada mulher, sobre cada homem, cada um que está aqui nesta noite. Seja restaurado, tocado por ti nesta hora. Eu te louvo, ó Deus.
seja o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja, congregação do Parque Santo Antônio, as irmãs das outras congregações, ali do Vila Branca, Califórnia, nossas irmãs da sede, as irmãs do CBA. Irmãos, foi muito bom estar aqui nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações. Que a gente possa ir para casa meditando na palavra do Senhor, porque essa palavra traz vida para nós, amém? Deus abençoe a irmã Nete, a igreja do Parque Santo Antônio, as irmãs que estão aqui na minha retaguarda orando por mim. Deus abençoe a cada uma. Assim eu agradeço a oportunidade, que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Deus lindo, Deus que restaura, Deus que faz tudo novo. Quem aqui está se sentindo restaurada por Ele? Ele que é o restaurador. Irmãs, rapidamente, ainda de pé, né? Nós vamos cantar o último